Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Marques. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Aqui no nosso podcast a gente fala sobre o mundo condominial. Tudo que está ali no meio, a gente sabe que é muita coisa, desde a parte financeira, da parte jurídica, que é o que nós vamos falar principalmente hoje, da parte de convívio entre moradores, né, entre as equipes de gestão, equipe de prestação de serviços, enfim, tudo aquilo que está dentro do condomínio é justamente aqui no Fala Condomínio que você aprende e que você também pode tirar as suas dúvidas. Aproveita, se inscreva no nosso canal, deixe os comentários, que a gente lê todos os comentários, que a gente vê perguntas, a gente está respondendo, está trazendo as informações e também sugestões que vocês trazem para a gente poder trazer convidados no nosso maravilhoso podcast. Hoje nós estamos com a doutora Graziela Ladeia, que é uma advogada imobiliária e condominial, especialista em conflitos condominiais. Olha isso, quase não tem conflito no condomínio, né? Quase não tem conflito. Com mais de 12 anos de 12 anos de experiência, especialista em conflitos quando você gosta demais. Gosto muito de pessoas, muito gosto. Bom. 12 anos de experiência no mercado e oferece soluções jurídicas para condomínios e imóveis. Graziela, muito obrigado por estar aqui participando do nosso podcast aqui no Fala Condomínio para falar de um assunto tão comum, né, tão corriqueiro que a gente vivencia nos condomínios no nosso dia a dia e vai poder estar compartilhando conhecimento aqui com a nossa turma. Muito obrigado e pode se apresentar, fica à vontade. Eu que agradeço, Leonardo. Para mim está sendo um prazer estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento, compartilhar vivência condominial. Para mim é assim uma alegria muito grande, é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E trazer, né, isso com você hoje, eu tenho certeza que vai ser algo bem proveitoso para os nossos ouvintes, né? Excelente. E, nossa, me chamou muito a atenção o seguinte, porque normalmente quando eu converso com as equipes jurídicas, os advogados, né, da área condominial, e eles citam um pouco a carreira. Na carreira, né, jurídica, quando você está ali fazendo a formação, a parte do direito condominial aparece quase que num apêndice, assim, só uma nota de rodapé. Você tem lá o criminal, tem um monte de coisa, civil, e daí, de repente, não, direito condominial é uma aula de 30 minutos, né, e praticamente não tem nada. Como que você entrou nesse mundo, né? O que te chamou a atenção na parte condominial e que você já está com bastante experiência nisso e principalmente a parte de conflitos condominiais? Olha isso. Leonardo, eu sou carioca, né? Já deve ter percebido, todos vão perceber. Mas durante a minha formação, estava acontecendo no Rio de Janeiro uma expansão muito grande de imóveis e condomínios. Então, analisando o que eu estava estudando, né, as matérias, eu comecei a gostar muito dessa área. E observando o mercado e até pensando em carreira, eu entrei para o ramo imobiliário. E aí, por coincidência, eu não me casei com um bacharel em direito, que era corretor, hoje é dono de imobiliária. Eu entrei nesse ramo, mas o condomínio realmente chegou até mim, resolvendo um problema para minha sogra, que era síndica do condomínio em que ela morava. Então, fui resolver o problema com ela, e ali naquele grupo do bairro, que existiam alguns condomínios, apareceu um outro problema, e aí a moradora perguntou, que era síndica, né? Tem indicação? A minha sogra logo, né? Minha nora. E aí eu fui mexendo, eu falei, gente, eu gostei disso, eu gosto de gente. E conflitos, gosto, me identifiquei. E aí foi assim que eu entrei nesse ramo. Que legal. E uma dúvida e curiosidade, ela já era tua sogra? Já era minha sogra, casadíssima. Não tive escolha. Ela falou, você tem que me ajudar aqui. Eu falei, meu Deus, deixa eu ir lá. É sogra, eu não posso deixar na mão. Mas aí ela me apresentou esse mercado maravilhoso. Não tem como dizer que foi ela. Que legal. Muito bacana. E quando você, falando, né, agora de conflitos, o pessoal deve estar pensando, quando a gente fala de condomínio, sempre vem um conflito na cabeça. Sempre tem uma história, sempre tem alguma coisa. Quais são os conflitos e as situações mais comuns e corriqueiras que você vê, que você viu e vê ainda acontecendo durante essa tua trajetória? Sim. WhatsApp.
O WhatsApp hoje tem sido um instrumento realmente que a gente precisa controlar e, inclusive, ter regras próprias dentro do condomínio para esse tipo, né, de utilização da tecnologia, que é uma rede social. Dali decorrem inúmeros conflitos que a gente precisa, muitas vezes, intervir fora desse grupo, porque síndico assessorado por mim não faz parte de grupo aberto de condomínio. Isso, juridicamente falando, é até perigoso para o condomínio. Total. Totalmente perigoso. E dali decorrem, né, alguns conflitos que acaba com problemas jurídicos para a gente resolver. Então, o WhatsApp hoje é um problema que eles estão querendo fazer assembleia em grupos de WhatsApp. E o WhatsApp não é, né, local para se decidir, ter decisões em condomínio. E esses são os maiores conflitos que a gente tem que resolver. Nascendo em WhatsApp. Então, cara, uma assembleia em WhatsApp. Então, ele abre uma enquete e vota no WhatsApp ali. Não, tem síndico fazendo dessa forma. Isso. É o amadorismo mesmo. Mas os próprios moradores, até mesmo sem a participação do síndico, já quer decidir coisas em assembleia para já chegar na reunião, né, o síndico convoca, eles já chegam lá praticamente decididos. Já tá acertado. Já. Todo condomínio tem aquela pessoa que tem características assim muito claras de liderança, né? Ele é o dominante influente. E ali ele começa, muitas vezes, não pensando na coletividade, porque em condomínio hoje a gente fala muito isso, as pessoas estão decidindo pensando no seu próprio, né? Na sua vida, no seu individualismo e não pensando na coletividade. Então, ali ele vai influenciando outros moradores com aquilo que ele deseja do condomínio e leva para a assembleia já praticamente decidido. Isso tem acontecido muito em grupos de WhatsApp de condomínio também. Nossa, eu cito, quando você fala, né, de benefício próprio, sempre me vem um exemplo na cabeça. Aconteceu uma vez, hoje, né, quando a gente atende mais de 6.500 condomínios no Brasil inteiro. E a gente tem história, assim, de causos que né, acontece também no Brasil todo. E teve uma situação em que o síndico, ele não era síndico, era morador e queria justamente isso que você falou. Ele queria uma causa própria, né? Ele queria que fosse aprovado. E o pessoal não aprovava e não conseguia, acho que talvez nem entrava em pauta, não sei, alguma coisa assim. Moral da história é que essa pessoa falou assim, quer saber? Então eu vou virar síndico. E foi costurando, e foi fazendo, e foi virou síndico, fez o que ele tinha que fazer lá no apartamento, que ele queria. Eu falava, não, beleza, agora tá aprovado, agora tá tudo certo, tá aqui a chave. Não quero desse jeito. Pronto, não quero mais, agora segue a vida aí. Então, É isso mesmo. Foi lá e conseguiu. Então, em causa própria, fez da maneira correta? Eu não posso julgar se seguiu os procedimentos ou não, mas vamos imaginar que talvez sim. Foi lá, fez, mas em causa própria, ele tava não pensando no coletivo, né? E é desse jeito que tem acontecido mesmo. E desse grupo de WhatsApp, então vamos lá. Você falou um ponto, Graziela, que para nós na Yukondo é, assim, um ponto-chave. Porque na Yukondo, uma das coisas que a gente entende é que a gente precisa profissionalizar mais o mercado. E quando cria aquele grupão de WhatsApp, a gente fala que o grupo de WhatsApp ele é sempre comunicados informais. Então, você vai proibir um grupo de WhatsApp? Puxa, é difícil a gente proibir uma coisa como essa, né? Você pegar e ser mandatório, não vai proibir, acabou. Você pode não deixar ele de forma oficial, mas talvez ele aconteça, né? Tem aquele grupo de WhatsApp... Os próprios moradores formam um grupo. Exato, né? São eles mesmos. Nos condomínios tem um grupo de WhatsApp com o síndico, às vezes, e tem um grupo sem o síndico. Sim. E que acontece de forma natural. Isso daí, beleza. E de forma proposital. Eles querem um sem o síndico para falar de coisas que o síndico não pode. Exatamente. Sabe? Criar os motinhos, as coisas. Recebo muitos prints desses grupos. Os prints é assim, ó, lugar de processo. E aí, beleza. E aí, o que a gente fala? A gente fala assim, tá, tem um grupo de WhatsApp? Beleza, tem um grupo de WhatsApp. Mas o grupo de WhatsApp, ele serve para coisas informais. Ele vai ser informal, as coisas que vão acontecer ali. Oficialmente, você vai utilizar o quê? As plataformas, as tecnologias, as convocações da forma correta. Lá, sim, você vai ter toda a parte formal, né? Vai ter as formalidades. Mas a vida também acontece, né? Acaba tendo ali nos condomínios. E a gente faz essa transformação dentro dos novos condomínios que utilizam a plataforma Yukondo. E você citou um ponto, reforçou um ponto que a gente acredita, é uma visão nossa e uma crença, que é o grupo de WhatsApp é um dos principais causadores de processos judiciais e problemas dentro de condomínio. Dentro do condomínio. Isso aí, você ter falado isso é... E o WhatsApp, ô Leonardo, ele cria cultura. Sim. Sabe? Tem aquela cultura, assim, da banalização de determinados assuntos que são muito sérios dentro de condomínio. Às vezes até citando casos que aconteceu com o morador que vira chacota. Então ali, o grupo
grupo deveria ser um grupo para gerar empatia, né? Pedir observação pessoal, só tenha atenção com isso. Comunicações rápidas quando alguma coisa acontece. Pedir ajuda, às vezes, Pedir ajuda. Alguém conhece. Exatamente. Mas não, o grupo de WhatsApp tem sido realmente, como você falou em relação às informações. Muitas informações lançadas em grupos de condomínio não são verídicas. As pessoas não olham prestação de contas, elas não conversam com um síndico, elas não procuram a administradora que detém as informações. E aí elas lançam no grupo do condomínio por estar chateado com o síndico, digamos assim, né? E aí lança a sementinha, a gente fala que é a sementinha do mal. E ali já decorre inúmeros comentários, e aí foi o que você falou. E aí dali saem as ações judiciais, os problemas dentro do condomínio. O WhatsApp. E você falou algo que precisa demais nesse ponto, profissionalizar. E utilizar aplicativos, como que você falou, de comunicação. E por que eu falo isso? A pessoa está deitada no sofá sem fazer nada, é fácil pegar o WhatsApp e já mandar mensagem e já começar. Mas se ela precisa entrar num canal, se ela precisa ser mais séria nos seus posicionamentos, ela tem que pensar 2 vezes no que ela vai escrever. Aquilo vai ficar registrado, aquele grupo não vai ser apagado. Então, rastrear as mensagens também para o síndico como meio de prova é muito importante. Com certeza. Então, precisa profissionalizar do jeito que você falou. Total. E não só o mandato atual, né? Porque às vezes está lá, beleza, tem o grupo do WhatsApp, está o síndico deste mandato. Mas daqui a pouco, alguns anos passam, e aí não é mais aquela pessoa que está lá, e para você conseguir essa informação. Exatamente. Depois, você não consegue nunca mais. Né? Precisa de relatório. Exato. Precisa. Então, tem que ter uma plataforma oficial para conseguir fazer todos esses registros e manter o histórico. Então, o grupo de WhatsApp, ele começa sendo o estopim, né, de boa parte dos casos. Mas e a dor em si, o caso em si? Normalmente, o que você percebe que tem maior volume? Por exemplo, é barulho, é pet, situações, é xingamento. O que você hoje consegue destacar que são os maiores problemas e causadores de conflitos dentro do condomínio? Que estouram no WhatsApp depois, mas que é a sementinha do mal plantada. Mas qual que é o problema original? O que origina? Começa uma perseguição para o síndico, geralmente. No grupo, alguém muito chateado com o síndico porque foi advertido ou até recebeu uma multa. Então, essa pessoa, ela sempre desenvolve dentro do condomínio como alguém que a gente tem que ter muito cuidado. Porque ela vai perseguir não só, né, o síndico, mas aquela cadeia de profissionais ali envolvido nisso. O jurídico, por exemplo, que emite muitas vezes as notificações, ela começa a enviar no grupo de WhatsApp as denúncias. Será que estão notificando por isso? Será que estão vendo isso que está acontecendo? Ali no grupo começa uma perseguição ao síndico, começa a ser lançadas umas mentiras em relação ao síndico. Por quê? Porque essa pessoa está muito chateada com o que aconteceu e aí ela quer um meio de vingança e ela acha um WhatsApp onde outras pessoas possivelmente estão chateadas com algumas coisas e aí ele começa comentários mesmo que geram problemas jurídicos e a gente hoje tem falado muito do stalking, né? O crime de stalking. E isso tem acontecido muito em grupo de WhatsApp, que é até uma das causas de aumento de pena, né, desse crime, é fazer de forma coletiva. Então, grupo de WhatsApp tem sido um instrumento mesmo de muita perseguição, né, em relação à gestão do condomínio. Isso tem sido clássico. Eu já morei em alguns condomínios e nesses condomínios, quando eu tinha algum tipo de insatisfação ou reclamação ou algo a ser feito, né, que eu gostaria de pontuar de maneira formal, tinha aquele livro de ocorrências na portaria, um livrinho... Sim, físico, né? Físico, né? Um livrinho grande, ali, capa dura. Capa dura, preto, normalmente, Clássico. né? Com uma bem clássico, exatamente. E isso ainda é utilizado hoje? Como que... Sim. E se você recomenda, não recomenda? Como Sim. que... A minha recomendação é que, como a gente está... não vamos dizer que a gente está numa transição. A gente tem muito mais pessoas adaptadas à tecnologia do que outras que ainda não estão tão adaptadas. Então, eu tenho um condomínio, por exemplo, que o perfil são de pessoas mais idosas, que têm dificuldade com tecnologia. Então, para a gente não restringir a possibilidade da pessoa fazer uma reclamação, trazer alguma denúncia que até pode ser útil para o condomínio, tenha-se o livro físico para esses casos. Óbvio que eles precisam também ser arquivados, até porque tudo que está escrito ali, isso também é um pouco perigoso. De vez em quando isso chega até mim, eu tenho que analisar até a troca do livro, arquivamento daquele, texto, relatório e o arquivamento. Por quê? Porque se escrevem algumas questões nesse livro
porque fica difícil de outros moradores poderem ler. Exato. Então, quando você faz no meio de aplicativo, como você falou, tem a forma de rastrear pela unidade que fez a reclamação, enfim. Hoje, eu sou muito mais adepta à tecnologia por conta disso. A pessoa faz sem ser exposta, porque muitas vezes não se reclamam porque está no livro e todo mundo vai ver. Então, ela prefere não reclamar. Então, a tecnologia veio para resolver isso. Mas, em alguns perfis de condomínio, a gente ainda precisa ter o físico, né? Muito interessante essa dor, né, que você citou da pessoa talvez não ir reclamar. Eu tive uma vivência pessoal com relação a isso. Eu morei em um condomínio em que os meus vizinhos tinham situações de violência doméstica. Isso foi na época de 2016, 2017, no qual ainda não era obrigatório o síndico ter a atitude e se envolver, né, nesses casos. Então, hoje tem que ter atenção quanto a acho que foi de isso, 2021 muita. ou 22 ou 23. Durante a pandemia. Durante a pandemia que mudou isso, né? Então, hoje o síndico ele precisa tomar uma ação e ele tem que ter... Exato. E nessa época, então, tinha essa situação criminal de violência doméstica. E onde que eu ia fazer a reclamação? Onde que eu ia formalizar aquilo? Era num livrinho preto de ocorrência. E aí, quando eu cheguei, eu fiquei assim... com a minha esposa, eu falei, assim, é vizinho, tá aqui, o livro tá exposto, você coloca de próprio punho, né? Vai saber que fui eu. Vai saber que fui eu, então você vai lá, faz a reclamação, coloca seu nome, seu CPF, assina, põe a data e ainda põe o seu apartamento. Não, peraí, como assim eu vou fazer uma situação como essa? Como assim eu vou me expor dessa forma para fazer essa denúncia? E, enfim, a gente tomou as atitudes que deveriam ser tomadas, né? Não fizemos essa exposição dessa forma, mas fizemos de outras formas. Mas eu fico imaginando e fico pensando quantos casos de condomínios e situações dessas no Brasil acontecem justamente por ter um controle num livrinho preto, né? Como esse, como você bem disse também. Que todo mundo vai poder ver. Que todo mundo vai poder ver. Inibe, de verdade. Exatamente. A gente não sabe o que é o nosso vizinho, né? Exatamente. Então, a gente precisa demais colocar a tecnologia nisso. E a plataforma, até comentando, a plataforma YouCondo, quando nós desenvolvemos ela, isso vai completar 10 anos agora, quando nós fizemos, e a gente atende mais de 6.500 condomínios, são mais de 600 mil moradores que utilizam a plataforma, a gente aprendeu muito durante toda essa trajetória e tivemos o entendimento de que era muito, muito importante que ela pudesse ser utilizada por pessoas desde os mais aptos à tecnologia, normalmente os mais jovens, que são mais digitais, até as pessoas que têm menos habilidade com tecnologia, que são normalmente as pessoas, né, mais experientes, mais velhas. Então, a gente fez uma interface muito fácil, muito intuitiva, de modo que isso fosse facilitado. Então, essa foi, com certeza, uma preocupação nossa para facilitar esse acesso e não ter casos como esse. Precisa mesmo. Ou até mesmo a violência do idoso, né? O idoso precisa ter, e não são raros os casos, precisa ter onde denunciar, solicitar ajuda. Total. E esse portal certamente é um caminho, né? Graziela, para quem está nos ouvindo e entender como que juridicamente funciona a legislação, a estrutura, né, da legislação e o que o regimento interno, a convenção tem a ver com o condomínio, né? Então, qual que é a estrutura? Nós temos um Código Civil que regulamenta isso, nós temos alguma coisa, né, na Constituição que fala sobre condomínios. Nas aulas a gente vê que é um apêndice, mas existe alguma coisa que fala sobre os condomínios no Código Civil e como que é essa hierarquia para baixo, né? Como que os moradores podem se proteger e entender e buscar informação perante seus direitos e seus deveres? Bem, antes até mesmo da legislação civil, eu sempre gosto, Leonardo, de consultar regimento e convenção. Esses são os documentos que digamos assim, o condômino ele tem o acesso primeiro. Ele não vai estudar a lei civil, até porque ele possivelmente nem saiba que a lei civil tem algo, né, questões específicas em relação ao condomínio. Mas o que tem que estar muito acessível aos condôminos é a convenção e o regimento. Eles têm direito de ter acesso a isso? Não, total. Isso precisa estar na plataforma, inclusive, da administradora. Isso precisa ser enviado quando solicitado. Quando a gente envia, por exemplo, lá no nosso corpo jurídico que nós temos no escritório, quando é enviado notificação de advertência ou multa, a base que deu, né, que julgou como infração o que ele cometeu, que é a convenção e o regimento, vai junto no e-mail. Então, mesmo que ele, nunca recebi, não tenho acesso ao aplicativo, a notificação e a multa vai porque ele tem o direito de ter esse documento, ele precisa ter. Na verdade, direito e dever, né? A gente fala em dever também. Ele tem que conhecer. Mas essa estrutura, ela é de legislação, óbvio que nas questões, para qualquer decisão dentro do condomínio, a gente vai utilizar a legislação civil, Constituição Federal, né, que é a nossa lei maior no
nossa República Federativa, depois vem a legislação civil, digamos assim, tem as leis especiais, né? O condomínio tem uma lei especial que, muito embora seja antiga, mas a gente aplica demais ela. Ela vem sendo atualizada com o tempo, mas a convenção e o regimento é o que a gente mais cita. E é por isso que eu digo que um condomínio sem um regimento, principalmente muito bem atualizado, antenado com a sociedade, porque a sociedade vive fenômenos, né? Tanto é que o Código Civil, o novo Código Civil, né, que está sendo elaborado, ele está sendo estudado, ele está em projeto, ele vai trazer inúmeras novidades em questões condominiais. E a gente está, assim, batendo palma para isso, porque... eu, quando, por exemplo, falo sobre algum assunto condominial que não está expresso na legislação, a gente tem, geralmente, perguntas assim, mas em que lei que isso está escrito? Então, o Código Civil, ele está vindo de forma, assim, muito clara e muito objetiva com questões da atualidade que acontece nos condomínios para nos ajudar. É claro que a lei precisa ser muito atualizada, porque nós somos humanos, é uma questão humana as mudanças, né? Então, as leis vão se adaptando. E a gente utiliza o Código Civil, a gente utiliza muito também hoje em dia, e a gente não pode deixar de citar a jurisprudência, porque muitos casos estão sendo judicializados justamente por dúvida de interpretação de legislação, e aí a gente sempre se socorre onde? Na jurisprudência. Não tendo jurisprudência de caso, porque começam a acontecer casos novos também, é por isso que a legislação nasce, né, de casos novos. A gente pega, analisa todo o contexto, utiliza legislações parecidas, utiliza casos semelhantes, e aí a gente toma aquela decisão dentro do condomínio. Mas é por isso que os condomínios precisam, principalmente, do seu regimento muito bem atualizado, para evitar conflitos e para ter um documento em que o síndico vai falar assim, tá escrito aqui, ó. Perfeito. A Condoeduca é uma plataforma feita para quem quer dominar a gestão condominial de forma prática, moderna e respeitada no mercado. Capacitação 100% online com especialistas que entendem que você vive na prática. Para quem está nos ouvindo, e você comentou, né, sobre regimento, sobre a convenção, e qual que seria assembleias, né, também acontecem. Então, para quem está entrando pessoas novas que estão entrando no condomínio, que nunca ouviram falar disso, o que é o regimento, o que é a convenção, o que é uma assembleia e, acima de tudo, todos têm direito ao acesso a essas informações, né? Todos têm o direito ao acesso. Então, qual que seria essa diferença entre uma convenção, um regimento e também a convocação de assembleia? Para que servem esses instrumentos e as diferenças? A assembleia ela é um órgão, né, máximo do condomínio. As pessoas ali se reúnem para tomar decisões. Principalmente a gente chama da Assembleia Geral Ordinária Anual, né, que é a Assembleia de Eleição de Síndico, envolvendo prática também para os ouvintes entenderem muito bem o que a gente quer passar. A Assembleia Geral Ordinária é um órgão, né, que se reúne anualmente para eleger a pessoa que vai ser o responsável pela gestão do condomínio. O grupo que vai fiscalizar, a assembleia, ela acontecem as decisões para que o síndico possa se pautar. O que a coletividade deseja? O que eu posso fazer? Em que eu posso me basear, né, para decidir para esse condomínio? Então, esse órgão máximo, que é a assembleia, decide, vota, e ali o síndico faz valer a vontade da maioria. Então, essa é a assembleia que precisa acontecer, não só a ordinária de assembleia de eleição, eleição de conselho e previsão orçamentária, aprovação de contas, mas as extraordinárias, quando precisa. Qualquer decisão em condomínio, o síndico tem que levar para a assembleia. O síndico não pode decidir nada sozinho. Ele precisa desse órgão máximo que é a assembleia. Perfeito. A convenção é aquele documento que geralmente a construtora, né, ela precisa fazer para que cada unidade tenha a sua matrícula. Ela vem com as regras gerais do condomínio, a base. E o regimento vem com as regras específicas de convivência, organização. Aí no regimento, por exemplo, a gente trata de uso de elevador, uso da área comum, piscina, salão de festa. Ali vem as regras de horários, né, de utilização desses espaços. Então, questões muito específicas estão no regimento. E é por isso que a gente utiliza muito mais o regimento. A convenção é a base. Quando, por exemplo, eu sou contactada para fazer alteração de regimento, a gente tem que vir nessa
cadeia que você falou toda, Código Civil, convenção para alterar o regimento. Para alterar o regimento. Mas eu digo que o regimento é a menina dos nossos olhos. Porque a prática do que se vive em condomínio, geralmente para inibir algumas infrações, isso está no regimento interno. Então a gente precisa ter ele muito bem alinhado, muito bem atualizado, para que o síndico tenha onde apontar para os moradores. Olha, você cometeu isso e está escrito aqui. Muito embora a gente tenha argumentos, até mesmo trazendo legislação, mas ele sempre quer que no regimento ou na convenção esteja escrito que ele não pode fazer aquilo. Então a gente vai lá, atualiza, né, procura ser bem amplo na atualização, não repetitivo, mas com texto claro, com texto acessível para os moradores, mas um texto que vai justificar uma multa, vai justificar uma notificação de advertência. Então, esses documentos são extremamente importantes dentro de condomínio. E essa é a diferença entre eles. Muito bom, genial. E vamos pegar um exemplo, você comentou, né, de vários casos, mas vamos pegar um exemplo de barulho, né? Então tem aquela questão, salão de festa, barulho, ou até o pessoal está dando uma festa no apartamento, ali na casa. E a legislação brasileira hoje, ela a respeito da lei do silêncio, qual que é o horário limite que se estabelece na lei, especificamente, hoje? Na verdade, essa infração de barulho, né, digamos assim, ela está regida não como um crime, mas como uma contravenção penal. Então, a gente trata o horário específico que não se pode promover barulho, tem que ter o máximo de silêncio possível de 10 às 7 da manhã. Então, esses são os limites que a gente impõe dentro do condomínio. Entretanto, a convenção, o regimento interno, geralmente mais o regimento interno, vai falar de horários dentro do condomínio específico para cada região do condomínio. Tem um salão de festa que tem uma acústica melhor, né, tá um pouco mais afastado, então ali pode ter um horário diferenciado para promover barulho, né, ter uma festa um pouco mais à vontade que o morador quer promover. Então, por isso que o regimento é importante. E aí, nesses casos, a gente não trata, por exemplo, de barulho como sendo algo específico de contravenção penal, mas ele precisa estar muito claro no regimento. Entendi. A pessoa precisa. E, inclusive, nesses espaços do condomínio em que tem um pouco mais de barulho, como quadra de esporte, também, né? A quadra, ela promove um certo barulho, né, das pessoas que estão utilizando. Então, é necessário que, inclusive, esteja em local público, né, esses horários, para que a pessoa não venha falar assim, não sabia, eu não sabia. Muito embora, né, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, isso está no Código Civil. Ninguém pode alegar para descumprir, não pode. Mas é dever do síndico manter as pessoas atualizadas, e inclusive, né, dos seus deveres, das suas obrigações, dos seus direitos. É muito importante a gente fazer isso em assembleia, enfim, em comunicados, em quadros de avisos, né, pelo condomínio, desde que não mexa na estética também, mas isso é muito importante. E barulho é algo que eu vou te falar que é onde, assim, eu tenho mais conflito, que eu tenho que fazer conciliação. Já que você falou que eu sou especialista em conflito, onde eu mais faço. É por causa de barulho. Você tem algum caso que te vem à cabeça? Tem, muito recente. A gente fez uma reunião virtual, a síndica presente, muito bem posicionada, a síndica profissional, um condomínio de 394 unidades. Então, já é um condomínio realmente que aparecem bastante problemas para a gente resolver, notificações para a gente fazer. Por mês, em torno de 35 a 40 notificações são enviadas nesse condomínio. A minoria de multa, confesso, porque lá tem muita advertência, né, com questões corriqueiras. Mas essa conciliação, ela me marcou porque ela foi entre duas unidades que tinham criança. As duas tinham criança. Só que uma das crianças tinha acabado de nascer. Um casal que nunca teve criança. Então, a outra criança já era um pouco maior, 4, 5 anos. E essa criança, né, nasceu com esse casal e ela estava muito, mas muito incomodada com o barulho que essa outra criança fazia. Vizinhos, uma de baixo e de cima. Geralmente é exatamente assim, né? O andar de baixo muito incomodado, o andar de cima fazendo um pouco mais de barulho. Só que a gente chegou à conclusão ali, conversando e até perguntando, depois de ter notificado, depois de ter conversado, chegou a um extremo porque o andar de cima era inquilino, o andar de baixo proprietário. E até o proprietário da unidade do inquilino também participou. Porque a gente quis deixar tudo muito claro. E a gente sempre inicia uma conciliação explicando que a gente está ali para abrir caminhos de conversa. A gente não está ali para apontar
quem está certo, quem está errado, né? E aí a gente conversando, nós chegamos à conclusão que de fato esse casal, né, que o bebê tinha nascido, eles tinham um ouvido muito apurado. E ela ficava acordada de madrugada em horários que ela não costumava ficar e acabou ouvindo a outra criança fazer um barulho que a gente também chegou, né, à conclusão que era normal de uma criança. Ela já tinha colocado tapete, que a gente sempre orienta. Criança realmente faz barulho. Sim. Só que como que a gente vai limitar algo desse tipo, né? Então existe algo que é fundamental dentro de condomínio, que é a tolerância. A gente precisa tolerar determinados barulhos, né, nesse caso específico. E aí a gente chegou à conclusão que, de fato, ela tinha um ouvido mais apurado. E ela precisava também ser tolerante, né? Não existia um barulho, assim, para... Uma furadeira, né? Até porque quando o barulho é entre unidades, é justamente pontual. Agora, já tive caso, por exemplo, de um inquilino da cobertura fazendo festa todo final de semana, incomodando todo o prédio. E aí é um problema da coletividade. Mas enquanto está entre vizinhos, eu sempre também explico isso quando começa a conciliação. Olha, o condomínio está abrindo um caminho de conversa para vocês, mas esse problema de vocês, ele não é tratado no direito condominial, digamos assim, na legislação condominial, mas é um direito de vizinhança. Então, se continuar a persistir o problema, se você se sentir muito incomodado, o condomínio já não tem mais o que fazer. Aí é entre os dois que precisa ser resolvido, porque aí já é um outro tipo, né, de documento legal que vai resolver o problema dele, já não é condomínio. Aí é a legislação mesmo do direito de vizinhança. Que interessante, interessante. Então, o regimento, então, nós temos o direito, né, geral, e aí nós temos o regimento. Dentro do regimento, a gente tem ali regras que são estabelecidas, às vezes especificidades do condomínio. Sim. Às vezes ele tem uma área comum, às vezes não tem, uma quadra, né, churrasqueira, salão de festas, essas coisas, e regras de convívio. Então, o regimento, ele segue muito esse norte, né? essa questão. E o regimento, as coisas que estão escritas no regimento, elas são para, às vezes, especificidades, mas elas não podem ser inconstitucionais. Porque não pode, porque, puxa, se está na legislação brasileira, não tem como ela mudar a legislação brasileira só porque é um espaço privado, não pode. Então, ela vai ter, talvez, algumas flexibilidades. Até só citando um exemplo, eu imagino aqui que nós temos na legislação áreas em que pode fumar e áreas em que não pode você fumar. No regimento interno, não pode simplesmente abrir essa opção. Você pode fumar em qualquer lugar. Não. Mesmo fechado, não pode fazer isso, né? Então, tem que ter ali como posso dizer, um respeito não, tem que seguir a legislação, isso não tem o que fazer. E aí, em determinados casos, legislação e como eu falei para você, jurisprudência. Por quê? Porque, e dentro do condomínio, a gente utiliza muito o direito de vizinhança, como eu te falei, para resolver determinadas questões, né? Porque o direito de vizinhança, a base é saúde, sossego e segurança. Se um desses três, algum condômino se sente desprotegido ou incomodado, ele precisa buscar os direitos em relação ao seu vizinho, não ao condomínio. Então, por exemplo, eu tenho um caso muito recente de uma senhora que fumava na varanda. E aí isso começou a incomodar a unidade de cima. Então, a justificativa dela era, eu estou dentro da minha unidade, eu posso fumar dentro da minha unidade. Só que a jurisprudência já entendeu que não. O fato de você fumar na varanda e incomodar o seu vizinho de cima, você precisa, de fato, parar com essa prática e ir para um lugar onde não vai incomodar os vizinhos, porque a varanda não foi feita para fumar, né? Ali não é o lugar, é um fumódromo, digamos assim. Mas se está incomodando, pode ser que não incomode. Se a unidade de cima também tem a mesma prática, acredito que não vai incomodar. Mas se não, se está incomodando, a jurisprudência já decidiu que a multa é válida para o condomínio pode multar e fazer cessar a pessoa que, né, comete esse tipo de infração. Mas, geralmente, quando a construtora faz a convenção, e às vezes já vem com um regimento pronto com a convenção, que é muito necessário atualizar depois que o condomínio, né, está inaugurado, em andamento, ele não vai escrever lá que é proibido fumar na varanda. Já não vem escrito. Né? A gente precisa tratar isso com analogias, né, em relação a outras normas e se socorrer da jurisprudência e do bom senso. Muito eu falo isso dentro de condomínio. Bom senso não está na moda, mas a gente precisa, com muita tranquilidade, e nas conciliações a gente faz isso. A gente confronta a pessoa não no sentido assim de dizer que ela está errada, mas a gente faz perguntas para ir tirando dela o comportamento que ela precisa ter para resolver aquele problema. Então, uma conciliação de sucesso, uma conciliação onde você faz a pessoa pensar e ela vai dizer, nossa, realmente eu estou errando aqui, eu preciso me colocar no lugar dele.
Então, a conciliação Legal. faz isso, faz um entrar no lugar do outro e resolver o conflito. Porque muitas vezes não tem algo assim muito nítido, claro, como, por exemplo, não pode fumar na varanda. Sim. Mas aí a gente vai fazendo aquela conciliação e perguntando, e se fosse você? Se você estivesse no lugar? E aí a gente vai conversando até fazer a pessoa chegar ao consenso dela falar assim, não, tá bom, eu vou lá pra fora fumar. Entendeu? Mais ou menos assim. Genial. Nossa, parece mágica. Uma mesa, legal. Leonardo, Que legal. uma mesa e um bom bate-papo pode resolver muita coisa. Genial. Por isso que a conciliação em condomínio, ela é fundamental para gestão de um bom síndico. Um síndico posicionado, um síndico que quer fazer o condomínio crescer, ele não abre mão de jurídico. Então, eu tenho um síndico que eu já advogo há bastante tempo, síndico profissional, e ele, quando é eleito, ele fala, olha, comigo tem que vir o jurídico. Eu não trabalho sem um jurídico ajudando o condomínio. Em determinados casos, até muito mais. Faz toda a diferença, justamente para evitar. E um síndico que quer trabalhar e precisa ficar resolvendo questões de conflitos, ele desanima, acaba desanimando. Sim. Então, o condomínio ele é multiprofissional. Então, a gente precisa de um corpo de pessoas ali trabalhando em prol daquela coletividade para fazer um andamento, né, correto, dentro da legislação, sem risco jurídico. Sem risco jurídico não, vou me corrigir. Diminuindo ao máximo o risco jurídico. Sim. Porque sempre tem um risco jurídico, mas muita diminuindo. E a situação. Prevenção trabalha nisso. A gente trabalha muito, nosso escritório trabalha muito na prevenção. E a gente tem alcançado aí um bom resultado com essas conciliações. Sensacional. Você comentou que o condomínio ele precisa de um corpo, né, de profissionais para que ele funcione bem. Uhum. E aí, na Yukondo, a gente tem um entendimento de que o mercado brasileiro, na parte de gestão e administração condominial, ele precisa evoluir, ele precisa elevar esse patamar, ele precisa dar um próximo passo. Por quê? Me parece muito improvável que um síndico morador hoje, que ele faz a gestão na boa vontade, às vezes, né? Mas com um desconhecimento de causa, porque ele trabalha na loja, ele trabalha em outras coisas que não tem nada a ver com gestão de condomínio, com a gestão financeira ou conhecimento jurídico. Ele não tem não faz parte do dia a dia dele. E aí ele faz a gestão do condomínio nos finais de semana, nas horas vagas. Mais uma vez falo, na melhor das intenções às vezes, mas ele acaba cometendo problemas. E vou citar aqui uma situação que a gente vê assim, acontecendo diversas vezes, que é a pessoa, o morador, lá seja proprietário, inquilino, tanto faz, mas ele cometeu uma infração. Alguma coisa aconteceu, sei lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Ou atrasou a taxa condominial, ou cometeu uma infração. E aí aquele síndico morador, ele... Não, o rapaz lá, a pessoa lá do 905, lá não, ele fica tranquilo, é gente boa lá, ele funciona. E ele acaba meio que fazendo 2 pesos, 2 medidas, sabe? Então, para algumas pessoas, esse síndico, ele exige sim com mais rigidez e ao outro não. Né? E aí acaba tendo essas divergências. Na tua visão jurídica, quais são os problemas, né? E quais são os casos que esse síndico está trazendo para si e também para o próprio condomínio, fazendo uma gestão amadora como essa, uma gestão de, não, finais de semana, não, isso aqui não é comigo, sabe? E fazendo talvez essa vista grossa, né? Risco patrimonial. O síndico, ele responde com o patrimônio dele. Então, cobrir um buraco, vou ser síndico aqui, quem quer ser síndico? Não, ninguém, então tá bom, eu vou ajudar, vou fazer. Sem ter a noção do que ele está assumindo. É certo que ele pode colocar o patrimônio dele em risco para suprir um erro, uma negligência, uma imprudência, imperícia, né? Que é da onde decorre a culpa. E onde eu tenho visto, o Leonardo, mais erro de síndico é justamente assumir compromisso sem decisão em assembleia. Ele não tem tempo de fazer uma assembleia porque ele trabalha muito ou porque ele está saturado dos moradores reclamando, não quer encontrar com o morador. Então, ele toma as decisões sem previsão orçamentária, sem aprovação em assembleia e, às vezes, até decisões de obra que precisam de quórum qualificado e ele não faz. Então, esse tem sido assim, um dos maiores erros que os síndicos têm cometido. Assumir compromisso financeiro para os condôminos, para a coletividade, sem aprovação em assembleia. E isso é problema, assim, judicial quase certo. Por quê? Porque os moradores não querem
pegar o seu boleto e ver um valor a mais ali, do qual ele não participou, ou sequer ele foi convocado para votar, se ele queria, se ele não queria. Então, não é raro eu ter que intervir nesses casos, ou até mesmo chamar a atenção, né, de síndico, ou ser contratada para resolver problemas semelhantes. Então, risco patrimonial, não só para o síndico, para o próprio condomínio. Porque o morador entrando com a ação, ele tem que entrar com a ação contra o condomínio, né? E aí aquilo tem que ser rateado, tem que ser suprido por todos os condôminos por um erro do síndico. Que depois os moradores podem, né, fazer as suas análises, reclamar, e às vezes ele é destituído do cargo, e aí não vem só um dano patrimonial, vem um dano moral à sua imagem, né? Não raras vezes se muda do condomínio porque acabou fazendo uma gestão que não foi uma gestão tão transparente, com a coletividade votando e tudo mais, e ele se sente ofendido com aquilo e tem até que se mudar. Então, o síndico morador, ele tem que ter muito cuidado com isso, porque eu sempre falo para meus assessorados que são moradores, o seu problema aqui não vai ser só de pessoas contra você como síndico, mas como um vizinho, como morador. Então, toma cuidado, tudo tem que estar muito bem respaldado. A ata de assembleia, Leonardo, tem que ser muito bem redigida. A ata de assembleia resolve problemas para o síndico, assim, de qualquer esfera. Ser bem redigida, colocar ali os termos que foram decididos, né, na riqueza de detalhe que precisa, principalmente com questão financeira, com aprovação de obra. Então, precisa de uma assessoria para isso. E síndico profissional mais ainda, porque é a vida profissional dele que pode estar em risco. Se ele tomar qualquer decisão errada, ele vai estar colocando em risco sua vida profissional, seu patrimônio, a sua paz familiar e aí por diante. Então, o síndico precisa ter uma assessoria e precisa tomar decisões acertadas. Sim, total. Eu me recordo sempre de casos que nós tivemos até pessoas aqui no podcast, profissionais da área de segurança, e eles tinham comentado, do Corpo de Bombeiros, né? E eles tinham comentado o seguinte, que o síndico, às vezes, na melhor das intenções, a gente sabe, ele vai lá, ele deixa a porta aberta, a porta de emergência, né? Aquela porta corta-fogo, ele vai lá e ele deixa aberto. Porque é mais fácil, sabe? Para facilitar o pessoal sair ou facilitar alguma coisa assim. E ele acaba deixando aberta a porta, ou calça a porta, ou não faz aquele fechamento automático que é necessário, desativa aquele fechamento automático com o trinco, sabe? Enfim, acaba cometendo falhas que no dia a dia ele quer facilitar, mas isso é criminoso. E quando tiver atrai risco. E quando tiver problema, ele vai com certeza responder por isso. Ó, né? Você quer ver clássico também acontecer? Síndico vir me perguntar, mas doutora, eu quero muito aprovar esse sombreamento, os homens estão querendo proteger os seus carros, tem gente tendo muito prejuízo, tá, mas qual a quantidade de condôminos? Tá, então a gente precisa de um quórum qualificado para isso, isso é uma obra que precisa de quórum qualificado. Ah, doutora, vai ser muito difícil, como é que a gente faz para aprovar isso sem quórum qualificado? Não, com segurança você não aprova isso sem quórum qualificado. Sim. Você não pode agradar um grupo e colocar em risco a sua integridade, sabe? E dá trabalho. Dá trabalho você fazer uma assembleia. A gente tem hoje o instrumento da assembleia continuada. A gente faz uma assembleia, né? E aprova parte, depois vamos para outra. Corre atrás, né? Eu tenho uma assessorada minha que é administradora de condomínio, que eles entram mesmo, no caso, com os síndicos quando precisa de quórum, e eles vão ligando para os moradores, olha, vota, tá aí online, por favor, é isso. E tem como chegar lá. Que interessante. É por isso que a gente fala que precisa de um corpo de profissionais atuando. Um condomínio de 400, 500, 600 unidades, você precisa de um quórum qualificado, é muito mais difícil do que um condomínio de 50 unidades, você há de convir comigo. Então, precisa de um corpo mesmo por trás, ligando, mandando um WhatsApp, pedindo para votar, né, ou explicando, abriu a votação, você tem interesse, então vota lá, porque se você tem carro, vai te ajudar nesse caso, por exemplo, de sombreamento. Então, precisa realmente ser multiprofissional, né? A gestão é multiprofissional. Sensacional. Precisa. Você poderia citar, talvez, 1 ou 2 casos em que é necessário ter esse quórum qualificado? Que tem, por exemplo, tem que, às vezes, e quanto que é, né? Às vezes é 1/3, às vezes é metade mais um, como que funciona? Sim, depende muito do regimento, da convenção. Tá. Precisa. Lá vai estar específico, né? Se a obra, ela é... Por exemplo, o sombreamento. Vamos falar na prática. O sombreamento, ele é uma obra útil. Então, ele não pode ser aprovado com maioria de assembleia. Ou ele precisa de 50% mais um. As mais atuais, 50% mais um. As mais antigas, 2/3, né? De moradores adimplentes. Aí também já ajuda. Porque aí não são todos, são os adimplentes, né? E aí a gente consegue aprovar uma obra dessa. Eu tive a recente caso que
eu estou dando um exemplo para você de problema que síndico atrai para ele mesmo por não fazer votação com quórum qualificado. Há 2 semanas eu fiz assembleia com um assessorado que ele aprovou sem essa demanda do quórum qualificado, sem o quórum qualificado, fazer o sombreamento, né, de estacionamento, mas com placa solar. E ele não seguiu. E aí, de última hora, eu tive que ir com ele para a assembleia, tivemos uma estratégia ali, né, para tentar conversar com a empresa que ele tinha assinado o contrato já, porque tinha multa para o condomínio, e aí a gente teve que tentar resolver vários problemas ali para não aumentar mais ainda a responsabilidade dele, porque ele aprovou sem o quórum qualificado e era com teto placa solar, né? E o que dá um custo mais alto para o condomínio, né? Sim. Então ele aprovou só com a maioria da assembleia e acabou não observando, e isso trouxe problemas para ele. Interessante esse caso. Então, só para eu ilustrar aqui, até para quem está nos ouvindo entender, que você comentou da maioria, né? Às vezes tem que seguir o regimento, Sim, né? Reforçando, então tem que necessário. olhar o regimento. E você falou da maioria e falou da assembleia. Então vamos imaginar aqui que nós temos um condomínio com 100 unidades, 100 unidades com 100 votos, melhor dizendo. Sim. Vamos imaginar que tem um condomínio com 100 votos. Destes 100 votos, é feita então uma convocação de assembleia e precisa da metade mais um, por exemplo. Vamos imaginar então que tem 100 votos e é feita uma convocação de assembleia. Nessa convocação de assembleia aparecem 10 pessoas. E as 10 pessoas aprovam, normalmente os interessados. Eles vão lá e eles aprovam, né, aquilo, a decisão. E aí o síndico ele fala, não, eu tive 100% de aprovação. Como não que é teve. isso? Se é quórum qualificado, ele não teve 100% de aprovação. Perfeito. Não teve. Na verdade, ele teve 10 de 100, né? Ele teve 10 só de 100. Aí o que a gente Aí faz? A gente vota na assembleia para que a assembleia se torne assembleia continuada. E aí a gente agenda já. Esse tipo de assembleia, a gente sabe que vai precisar de uma assembleia continuada. Raras, assim, eu vou te falar que eu não tive uma que a gente conseguiu aprovar na primeira. Não consegue. Então, a gente já se prepara para uma assembleia dessa antes dela iniciar. Então, por exemplo, no edital, quando a gente vai fazer um edital, a gente já coloca lá, não havendo quórum, a assembleia poderá votar para que se torne continuada. E aí, a gente já vai para essa assembleia, inclusive, com uma data específica, de acordo com a agenda do jurídico, com a agenda do síndico, a gente já casa tudo isso. Chegando lá, pessoal, ó, não foi possível, mas o voto de vocês tem que ficar computado, a gente vai computar por escrito cada um, né? Porque a legislação, assim, para obedecer a legislação, a gente precisa ser muito específico, conforme eu te falei, com a ata de assembleia. A ata de assembleia é muito importante, né? Para questionamentos futuros, ainda mais que quando precisa de quórum qualificado é porque a obra é um pouco mais, assim, alto valor, né? Vai ter um custo maior. Então, vão ter moradores que vão querer reclamar. Então, a gente mais ainda precisa de um documento muito bem redigido. Lá a gente registra o voto de cada um e tudo mais. E também já sai com a data da próxima assembleia registrada na ata, né? Que é uma ata provisória ali, né? Não, a gente não conclui ela porque vai ter outra. E aí a gente já deixa tudo registrado e, óbvio, a gente convoca quem não está presente nessa assembleia para uma próxima para votar. Aí, nesse caso, você falou dos 10. Aí tem a possibilidade de ter mais 41 para ter 50% mais um, se todos forem adimplentes, né? Na melhor das hipóteses. E aí a gente vai tentando. A gente tem um tempo que a legislação estabelece para a gente concluir isso. Não sendo possível nessa outra assembleia, a gente pode fazer outra, desde que seja dentro de 60 dias, né? 60 dias. Entendi. Aí a gente faz. Então, uma assembleia continuada é aquela assembleia que ela pode ter um começo, não tendo quórum ou a razão que for definida pode continuar essa assembleia e ela vai continuar. E você vai somando os votos. E vai somando. E quem votou no primeiro pode mudar o voto? Pode. Pode. Interessante. É por isso que a gente precisa registrar o voto na ata. E às vezes isso dá um pouquinho de trabalho. Não dá quando tem, né, um suporte, por exemplo, como da Ucondo, que a pessoa vota, né, pelo aplicativo. Exatamente. E aí lá fica registrado o voto dela. Tá lá. Então, querendo mudar, ela chega e olha, eu gostaria de alterar meu voto. Ok, a gente vai computar o voto dela, contrário, ou se ela quiser se abster, a gente vai tirar aquele voto. Ok, sem problema nenhum. Então, tem como perfeitamente fazer uma assembleia e aprovar. Agora, o síndico que faz isso sem esse devido cuidado, sem essa devida assessoria, está trazendo risco para o condomínio e para ele. Sim. E muitas vezes por querer fazer as coisas correndo, ou por negligência, né? Ou por atender um grupo, ou atender um grupo pequeno que está muito pressão. Eu tenho visto muito isso. O síndico agindo por pressão. Síndico não pode agir por pressão. É por isso que eu falo, você não pode estar em grupo de WhatsApp. Você tem que ter um meio de comunicação que seja objetivo com o condômino. Você vai ouvir, ok. Até mesmo se ele quiser criticar, todo mundo tem direito, né? De forma ordeira, claro, respeitoso. Mas em grupo de WhatsApp, você só vai ouvir gente criticando você.
Então sai. E às vezes isso gera pressão demais no síndico, sabe? E aí ele quer, porque não quer as pessoas em cima dele, ele já tá... Alguns, eu já tive assessorado que desenvolveu síndrome de pânico de WhatsApp. Ele não queria mais olhar para o telefone, para não ter que ver tantas chamadas para ele, né? Nossa. Então isso é real. Aí ele vai lá, aprova algo que ele não poderia e depois todos dizem que a culpa é dele, entendeu? Nossa. Para esses síndicos que estão com situações como essa, por exemplo, né, que eles estão se sentindo pressionados de alguma forma, você teria uma recomendação, você teria algum insight daquilo que é conciliável e aquilo que não é? Aquilo que realmente teria que ir para o jurídico, para uma esfera processual, vamos assim dizer, né? Então, até onde que uma conciliação ela está... É possível, os sintomas, né, de uma conciliação que você acredita que é possível e quando que um sintoma que aconteça, uma característica que aconteça que você olha e fala, não, ó, realmente, daqui para frente é quase uma linha de corte, ó, realmente não vai dar e nós temos que seguir por uma outra esfera. Para quem está nos ouvindo e esse síndico que talvez está sentindo isso, como que ele consegue identificar, ó, não dá mais ou eu posso tentar conciliar? A conciliação, síndico, preste atenção nisso. Ela vai até o momento em que não coloque em risco o seu patrimônio e a coletividade. Então, a gente faz conciliação... e quando a gente fala em conciliação, eu não estou falando só de morador, não, tá? Eu faço muita conciliação, por exemplo, entre o condomínio e um prestador de serviço. A contratação, por exemplo, para fazer uma obra no condomínio que a gente está percebendo que ela não está fluindo da forma que deveria, que ele não está seguindo o contrato. Então, chama, vem cá, vamos sentar, vamos lá na empresa, eu acompanho o síndico às vezes. É muito difícil ir, ou a gente faz virtual, mas tem momento que a gente precisa sentar na mesa. E aí eu acompanho o síndico para isso, chegando lá, a gente percebendo que tentar a conciliação vai prejudicar a coletividade, a gente para com a conciliação e já parte para a questão judicial. Então, colocou em risco a gestão do síndico, a pessoa do síndico e a coletividade, aí já para com a conciliação. Vamos partir para outro meio de conversa, que às vezes é a judicial. Perfeito. Excelente, excelente. Grazi, a gente caminhando pro final da nossa conversa, eu consegui, acho que aprender um monte de coisa nova aqui a respeito da parte jurídica. Que bom. E para você que está aqui nos ouvindo, eu sempre digo, se você veio até aqui e não aprendeu nada, ou não anotou, né, ou não tem alguma dúvida, para esse podcast, volta no começo, escuta no vezes 1,5, sei lá, alguma coisa assim, e começa a fazer anotação, porque o conteúdo tá riquíssimo. E, inclusive, eu gostaria de aproveitar de abrir para você poder falar sobre o seu trabalho, como que as pessoas podem chegar até você, a melhor forma de chegar até você, o contato, a área de atuação também que você atende. E se você pudesse, para fechar, compartilhar com o pessoal uma mensagem e um insight de como que pode começar um processo de conciliação. Às vezes a pessoa está ali, puxa, não sei o que fazer, não sei dar o primeiro passo. Como que eu posso começar a fazer esse processo? Em relação... Eu vou responder essa primeiro. A conciliação, ela começa não com o síndico envolvido. O síndico, ele não pode ser o conciliador. Então, a gente, quando o síndico traz o problema, eu falo, olha, deixa que até o convite eu vou fazer. Porque no convite, a gente já abre um texto informando que o condomínio está muito preocupado com a situação deles, que o condomínio quer muito ajudar. Então, a gente abre com mostrando empatia, se colocando à disposição. Então, a abertura de uma conciliação sempre é se colocando no lugar do outro. Você, como profissional, se colocando no lugar do outro. Então, a gente abre com um convite muito bem feito, dizendo, olha, nós temos disponibilidade na agenda para esse dia, esse horário. E eu gosto de tirar a pessoa do condomínio. Eu gosto de tirar daquele ambiente onde eles estão muito estressados, ou um ambiente que gera esse estresse. E aí, a gente traz para o escritório com um cafezinho, com um biscoitinho. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Um ambiente faz toda a diferença. E ali a gente conversa, e ali a gente se expõe, e ali a gente abre caminho para eles conversarem, porque todo mundo tem uma história de vida. Quando você para numa mesa para conversar, você entende até a reação que a pessoa tem. Então, todo mundo tem uma história de vida. E na conciliação, muitas vezes, eles começam até a expor isso. Eu cansei de conhecer assim a fundo, né? Isso acontece muito, não é raro, de conhecer a fundo um pouco mais um condômino que é mais agressivo, né? Que tem maiores problemas. E aí ele vai expondo a vida dele e ali a gente vai conversando. E quantos problemas eles terminaram numa mesa do escritório, lá do nosso escritório. Então, eu recomendo que seja assim. Não envolva o síndico não vai conciliar, até porque vai ter momento que eles podem vir ali naquele ambiente a acusar o síndico de alguma coisa e ele, óbvio, toda ação tem uma reação. E ele reagir de um modo em que vai jogar por água abaixo toda a conciliação. Então, um profissional adequado para fazer, num ambiente adequado, costuma ter um resultado assim, nossa, em percentual, muito
a chance é enorme, se for conduzido de forma profissional. E eu Genial. recomendo que seja feito assim. Genial, genial. E para quem está nos ouvindo aqui e gostaria de colocar isso em prática, como que o pessoal pode encontrar você, Isso. chegar até você e também os serviços que vocês prestam? Eu tenho compartilhado muita informação no Instagram. Eu tenho Legal. um quadro lá que chama Terça da Treta, que a gente está sempre contando casos, né, que acontecem no condomínio, e costuma ter bastante comentários, assim, as pessoas se expõem, né, porque elas se identificam. Ou aconteceu lá, mas no meu tá acontecendo também, né? E aí a gente tem um quadro desse da Terça da Treta e também muitos vídeos informativos. Então, o Instagram é graziladeia.adv. Então, você entra lá, que lá tem o nosso contato do escritório, lá tem toda a base, né, do nosso trabalho, que, muito embora seja imobiliário, mas eu foco muito no condominial. Eu sou muito focada no condominial, né? Eu amo fazer o meu trabalho com pessoas com condomínio, né? Eu me realizei com condomínios. Uhum, excelente, excelente. Então, para você que está aqui nos ouvindo e mora em condomínio, ou já, né, teve convivência ou presta serviço em condomínio, você falar de conflitos, isso daí já passou pelo seu ouvido de alguma forma. Mas a Grazi está compartilhando com a gente formas e cases de sucesso Sim. em que há uma resolução de conflitos por mediação, né, por conciliação, e que muitas vezes não evoluem para esferas judiciais ou outros problemas que possam até aumentar a situação e trazer mais problemas. Olha só que sensacional esse trabalho e essa competência, esse profissionalismo e essa habilidade que é necessário para todos os condomínios. Eu gostaria de agradecer, Grazi, muito obrigado por ter Muito vindo aqui, obrigada. por compartilhar todo esse conhecimento Prazer aqui com a foi turma. meu. Aprendi demais. O pessoal, imagino que também tenha tirado bom proveito de toda essa nossa conversa. E para você que está nos ouvindo, meu muito obrigado. Aproveita, se inscreve no canal e se no teu... Olha o que eu vou falar, Grazi. Se no teu grupo de WhatsApp do condomínio, tá? O pessoal precisa escutar essa conversa. Mande. Eu não vou recomendar nada aqui. Você já sabe o que você tem que fazer. Aproveita. Diamante. Beleza? Para ver se você acaba com esse grupo do WhatsApp. E para você conseguir resolver e ficar muito mais tranquilo e trazer aquilo que você falou de vizinhança, né? Que é a Isso. segurança. Sim. Tem 3 itens que você falou. São os 3 S. Saúde, segurança e sossego. É isso que você precisa Todo no seu vizinho condomínio. precisa. Todo condomínio precisa. E o nosso escritório está à disposição para atender síndicos, né, condomínios, para auxiliar nessa gestão que certamente muda. Governança, liderança bem posicionada, com conhecimento, com estrutura. O jurídico precisa estar por trás do síndico para dar segurança. Vai lá, pode responder assim. É assim que se faz. Então, o síndico precisa, né, dessa segurança. E o nosso escritório está aí para auxiliar nesse sentido. E eu estou à disposição aí dos ouvintes para atendê-los. Sensacional. Muito obrigado. Para você que está nos ouvindo, então, mensagem final, você já sabe o que fazer. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio do Fala Condomínio.